Olá, povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavra das 15. Obrigado. É bom ter você aqui. Eu volto já, me aguarda. Palavra das 15 já está no ar. Você é sempre bem-vindo aqui comigo, todos os dias, de segunda a sexta-feiras, às 15 horas. Nós estamos aqui sempre ministrando a Palavra do Senhor. Hoje, segunda-feira, que Deus abençoe tua casa, o teu lar, tua família. Continua interagindo aí conosco, nos apoiando aí na sua compartilhação, se compartilhando aí conosco. E você sempre é bênção para esta nossa live, para esse nosso canal. Se você está no canal YouTube, você está no canal PR João Guimarães e você também é bem-vindo, pode se inscrever, pode deixar o seu like e nós estaremos sempre notificando, te chamando aí para ouvir mais a palavra de Deus. Hoje nós estaremos falando do rei Josias. Este rei, ele é o bisneto do rei Ezequias. Ezequias deixou seu filho Manassés, fez uma tragédia na nação de Judá. Depois, no final, por conta da provação que Deus colocara a ele se arrependeu, voltou, deu uma acertadinha na casa, mas as consequências continuaram. Depois veio seu filho, péssimo, Amon, o neto do rei Ezequias, fez um trabalho péssimo, pior do que Manassés, porque Manassés houve arrependimento, e este Amon nem arrependimento não teve, e acabou morrendo, assassinado, no mundo de pecado mesmo. Então foi de mal a pior. Depois assume o reinado agora Josias, que é o bisneto de Ezequias. Josias agora foi um rei respeitado, um rei que voltou às coisas de Deus, ele fez aquilo que agrada, ele propôs no coração dele em servir a Deus de uma forma mais fiel que pudesse, ou seja, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Josias é o rei que nós estaremos falando um pouco dele nesses minutos. Ele assumiu o reinado e quando ele já teve a sua idade, ele já delegou. Então ele já contratou os carpinteiros, os construtores pedreiros, comprou madeira, pedras para o reparo do templo. Já procurou cuidar da casa de Deus. Nesse ínterim, o sumo sacerdote Hilquia, porque quando a pessoa se dedica a ter uma vida saudável com Deus, Deus prepara tudo, até os companheiros para estar do lado, até as pessoas para ajudar. Então ele tinha ali um sumo sacerdote de Hilquias. Esse Hilquias, certa ocasião, encontrou um livro, o livro da lei, no templo do Senhor, e entregou a Safã, que o leu, que era o secretário. E Safã, teus servos, entregaram a prata, foi procurar o rei, porque eles eram responsáveis sobre a prata toda juntada para a reforma do templo. Então ele procurou o rei e falou sobre as pratas. O secretário Safã voltou ao rei, lhe informou: teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor, confiaram aos trabalhadores e a supervisão do templo. E o secretário Safã acrescentou: o sacerdote Hilquias encontrou-lhe um livro e Safã o leu para ele, o rei. E o livro diz assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou-lhe suas vestes e deu estas ordens ao sacerdote Hilquias e a Aicã, filho de Safã, e os demais secretários, que procurassem um auxílio para consultar o Senhor a respeito deste livro da lei. Vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado.
A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados desobedeceram as palavras deste livro e agiram de acordo com tudo que está escrito, não agiram de acordo com o que está escrito no livro da lei. O sacerdote Uquia, então, foi procurar uma profetisa por nome de Uda. Uda, mulher de Salom, esta filho de Tivar, neto de Arás, responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro Novo Jerusalém. E ela disse assim, o Senhor já tomou ela, e ela começou a dizer: e Deus de Israel diga ao homem que os enviou assim, que assim diz o Senhor, trarei desgraça sobre este lugar, sobre os seus habitantes. Tudo o que está escrito no livro que o rei de Judá leu, porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira, por meio de todos os ídolos que a mão dele foi feito. Chamou a minha ira ardente contra este lugar. Diga ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor ao ouvir que falei contra este lugar e contra esses habitantes, que seriam arrasado e amaldiçoado, e porque você rasgou as vestes e chorou na minha presença, eu ouvi, declarou o Senhor. Palavra para Josias, para o rei. A promessa da desordem para a nação permanece em pé. No entanto, para o rei Josias, o Senhor diz para ele: portanto, eu o reunirei aos seus antepassados e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão toda a desgraça que vou trazer sobre este lugar. Então eles levaram a resposta ao rei Josias. O rei Josias, só para aqui voltar a afirmar, reiterando para aqueles que entraram aqui, rei Josias, rei de Judá, um homem temido, um homem de temor a Deus, fazendo tudo o que agrada ao Senhor. Então ele convoca toda a congregação para a renovação da aliança. O rei colocou-se junto à coluna real, na presença do Senhor, fez uma aliança comprometedora, ou seja, comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração e de toda a alma, porque a responsabilidade está sobre o líder, sobre o sacerdote. Eu quero dirigir essa palavra para você, pai, para você, mãe, para você, líder, para você de liderança. Toda a responsabilidade das bênçãos e das desgraças que acontecem, que vêm sobre a família, sobre os liderados, elas são responsáveis, ou seja, nós somos responsáveis. Se nós somos que somos avisados. Nós somos avisados sobre os acontecimentos, bons ou ruins. Então, qual que é o nosso papel? Procurar trazer o povo para perto de Deus. Trazer o povo para junto de Deus. Procurar fazer um avivamento de aliança. Renovação de alianças. Aliás, essa palavra renovação de alianças, ela é uma palavra que precisa ser usada mais. É uma palavra que é necessário. Porque sabe o primeiro amor? Sabe quando a gente lá os valores que não mais foram resgatados, a gente foi perdendo para a estrada os valores. A gente foi acostumando com as coisas. E a gente foi concordando. Hoje,
Nós estamos vivendo uma época de uma ideologia de que só o pai e a mãe que precisa ter a vida no prumo. Só o pai e a mãe que precisa zelar dos bons costumes da igreja. Só os velhos que têm que cuidar do altar, do templo do Espírito Santo. Essa ideologia, ela é satânica. Essa ideologia é maldita. Por quê? Porque está tão transparente que quem, via de regra, ciclo da vida, os velhos vão se acabar primeiro. E qual é a igreja que vai ficar? Quem é que vai ficar depois para assumir esse papel? Se os filhos não aprenderam, se os filhos não tiveram exigências para eles, ensinamentos para eles a respeito da sã doutrina de Deus. Então a ideologia satânica que está inflamando no meio das igrejas, que só o pai, só a mãe é que precisa ter a vida no altar. Meu pai e a minha mãe não vai concordar com isto. Meu pai e minha mãe não podem ir na praia. Meu pai e minha mãe não podem fazer isto. Meu pai e a minha mãe não faz isto. Mas o filho pode, a filha pode. Eles podem, eles são jovens, eles podem. E quando o pai e a mãe não estiver mais aqui, quem é que vai assumir o lugar do pai e a mãe que não pode mais praticar isso, que isso desagrada a Deus, isso não aprova a Deus? Portanto, as responsabilidades, elas estão sobre nós que estamos maduros. Vamos falar com nossos pequenos, vamos ensinar nossos filhos o que é pecado para mim, é pecado para meu filho, para meu neto. Conscientize sobre isso, mamãe e papai. Conscientize sobre isso. Você que é líder, você é responsável. Eu estou pegando esta palavra dentro da iniciativa do rei Josias. O rei Josias foi privilegiado porque na geração dele, no reino dele, no governo dele, encontraram o livro da lei e trouxeram para ele, e ele falou assim: traga alguém para revelar isso aqui para nós. Quando leram o livro da lei, para o rei disse: não é impossível. Jeová deve estar muito revoltado conosco. Os nossos antepassados foram péssimos. Fizeram tudo o que desagrada a Deus. Procura um profeta. Vê o que Deus quer falar conosco hoje. Agora. E o profeta diz: vou trazer desgraça sobre esta nação, porque os seus antepassados ofereceram incenso a outros deuses, profanando a minha casa. O rei Josias diz: vou fazer uma aliança nova. Vou renovar a aliança. Então ele convocou a congregação. A iniciativa do rei Josias, iniciativa positiva. Renovar esta aliança. E ele começa dizendo assim, na presença de Deus, ou seja, ele fez uma oração, e Senhor, faz parte desta reunião comigo aqui. Fez uma aliança comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração. E ele pregava isso para a multidão e pedindo: vamos fazer isto, vamos seguir a Deus de todo o nosso coração, porque o tempo não é bom e não é promissor. O que indica para o futuro é desgraça, é guerra. Não é paz, é guerra. E esse rei não é egoísta, porque Deus falara com ele: com você não vai ter problema, você vai morrer antes.
Eu vou te recolher antes, em paz. Você não vai ver a desgraça. Mas ele ainda não estava satisfeito. Ele disse, mas e a nação? Glória a Deus. Ele não é egoísta, porque o cara quando é egoísta, ele quer, para mim tá tudo certo, para mim, para minha esposa, para meus filhos, tá tudo certo, então tô de bem, tô de boa. Não, ele tinha um coração. Ele não era egoísta, ele disse, eu tenho que chamar esse povo para renovar a aliança. Quem sabe Deus revoga esta causa. Aleluia. E toda a alma, de todo o coração e de toda a alma, seus mandamentos, aos seus preceitos e aos seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. Este rei, o rei que fez a diferença no reino de Judá, depois de Ezequias, rei Josias, um exemplo, um homem que se preocupou com o templo, se preocupou com Deus, se preocupou com o povo, mais do que com a sua vida. Mais do que com a sua vida. Se preocupou com o povo, se preocupou primeiro com Deus, com a lei, com o livro da lei que foi encontrado. Ele começou cuidando do templo e nesse trabalho de cuidar do templo encontraram-se o livro da lei. Aí ele se voltou para o espiritual, porque até cuidar do templo eram os reparos, era o material. Mas ele já era espiritual. Aí quando trouxeram para o livro da lei, então ele não deu nem atenção quando os seus oficiais, os secretários disseram, olha, a prata deu X, já foi distribuída a prata para o pedreiro, para o carpinteiro, para o pintor, já foi. E ele ficou olhando, aí diz assim, o sacerdote encontrou o livro da lei, aí ele parou. Ele disse, me fala sobre o livro da lei. Alemanda Comanás. Porque quando entra o assunto do livro da lei, diminui o interesse pela prata, pelo ouro. O ouro e a prata já passa para segundo plano. Eu não quero saber do ouro e da prata. Não quero saber mais de carpintaria, não quero saber mais de reforma. Quero saber sobre o livro da lei que foi encontrado. Me conta o que é que tem no livro da lei. O que foi escrito, o que está escrito no livro da lei. Aleluia! A diferença do homem espiritual, que o homem material, quando fala da prata, ele se desperta. Quando fala do livro da lei, ele não se importa muito. Mas Josias não. Josias, quando o secretário trouxe o comentário para ele de todo o relatório, todo o relatório que tinha acontecido, e diz, e tem mais, o secretário Uquia encontrou o livro da lei, quando acrescentou, isso está no verso 10 de 2 Reis 22, se você quiser pregar sobre isso. O secretário fala de todo o ouro, toda a prata, do lado que foi delegado, o ouro para isso, a prata para aquilo, o carpinteiro para aquilo, o construtor, trabalhadores, os supervisores do templo, foi tudo encaminhado, e o rei está ouvindo. Aí no verso 10, e o secretário Safã acrescentou, o sacerdote Uquia encontrou-me um livro, e Safã o leu para ele. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou-se as vestes. Rasgou-se as vestes. Ou seja, não interessou mais com prata, com construção. Eu quero saber aonde está o profeta Isaías. Eu quero um profeta aqui. Eu quero que Deus fale conosco a respeito deste rei, deste livro. Dar prioridade à palavra. Dar prioridade ao livro da lei. Candaiaçou.
Pecamandácio menevas. Às vezes a gente erra, às vezes a gente está acomodado, às vezes Deus precisa nos dar um catucão para nós acordarmos e separarmos o material do espiritual. Deus é maravilhoso. Se apegarmos no espiritual, porque o espiritual é que é eterno. O espiritual é que vai mais longe. O material vai perto, vai daqui a pouco para, mas continua o espiritual. Então, não vamos inverter o valor, não. Material na frente, espiritual na frente, correto? E o material atrás. Porque o material vai chegar a hora que ele vai terminar, mas o espiritual não termina. Aleluia, aleluia. Ezequias está sentado no seu gabinete, esperando o relatório de quanto deu a renda, quantas pratas deu, quanto deu de prata, como é que está o planejamento, a delegação dos trabalhadores para a reforma do templo. Então o secretário passa tudo. Depois ele diz assim, olha, o sacerdote encontrou o livro da lei. Ele diz, como é que é? E o livro da lei está escrito assim, ó, e leu para o rei. O rei rasgou-se as suas vestes e diz, nossos antepassados pecaram. E eu preciso de que um profeta venha correndo me dizer o que Deus está achando sobre isso. Aleluia. Vamos aprender a não inverter valores. E agora ele está preocupado com quem? Com a nação. E o profeta diz, você vai morrer em paz. Mas mesmo assim ele renova a aliança com Deus, porque ele não é egoísta. Ele está preocupado com a nação. Aleluia. Vamos se apegar no livro da lei. Vamos se apegar no livro da lei. Vamos fazer conforme Josias fez. Deus abençoe a tua casa, o teu lar. Palavras 15 para o teu coração. Essas palavras que nós estamos ministrando sobre os reis aqui, são palavras de exclusividade em reflexão. Ela tem o seu objetivo, é nos trazer a reflexão, trazer para nossos dias de hoje, trazer para nossos dias de Cristo, dia da graça. Aleluia. Que Deus abençoe a tua casa, o teu lar, a tua família, as suas finanças, sua vida física. Que Deus dê graça. Tenha uma segunda-feira, resto de segunda-feira, final de segunda-feira, tarde de segunda-feira, noite de segunda-feira, abençoada, para a glória do nome do Senhor. Muito obrigado pela sua presença e pela sua participação aqui comigo. Fica com Deus. Querido Pai, bondoso Santo, em nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer, meu Pai, pela essa bondade, pelo tua presença, por esta palavra. Vem, meu Deus eterno, Senhor da glória, nos dá força, avivamento, graça, sabedoria e entendimento. Senhor, abençoa teu povo, Senhor, a cada um que deparar com esse vídeo, os que já estão presentes, aqueles que irão vir, seja a tua paz, a tua bênção, o teu socorro em todas as áreas da vida dos teus filhos, em o nome de Jesus.